noite a todos, graça e paz ao diretor-geral do Seminário do Sul, pelo convite feito com muito carinho através do nosso pastor Samuel Mouta, coordenador desta série de conferências teológicas para pastores e líderes, ao pastor Valtair Miranda, nosso diretor acadêmico, ao todo o corpo docente, discente, àqueles que participam desta conferência. Que Deus continue derramando graça a quem Kathleen, pela maneira com que expôs nesta hora a Bíblia, a Escritura e a tradição. O tema é a Bíblia, o tema que me foi dado, a Bíblia como revelação especial. Nessa busca de tentar construir a palestra de hoje, eu acho que eu entrei em transe e me vi numa situação muito estranha, num lugar em que havia uma fila de pessoas e alguém chega perto e eu pergunto: o que está acontecendo aqui? Parecia ser um anjo, um mensageiro. Ele disse assim: eu tenho uma missão aqui, eu vim destruir todos os ímpios da terra e queimar todos os hereges. Eu fiquei assustado. Ele entra aí na fila, já derramando óleo ungido, né, para queimar todos. Eu falei assim: não, mas eu sou religioso, eu creio em Deus. Ele disse assim: até os demônios creem. Não, mas eu sou cristão. Todos dizem aqui isto. Não, mas eu sou evangélico. Piorou. Não, mas eu sou histórico da Reforma protestante. Você é petista. O quê? Pietista. Ai, que susto. Eu sigo o pietismo alemão. Ele balançou a cabeça, disse: mas eu sou conservador. Piorou. Eu falei: não, mas eu sigo os fundamentos. Eu creio na Bíblia como autoridade revelatória, inerrante, inspiração mecânica, verbal, plenária. Você é um fundamentalista, é? Com essa barba. E pegou a caixa de fósforo do bolso. Eu já fiquei meio apavorado e eu falei: não, mas eu sou pré-milenista, dispensacionalista clássico, não sou progressista, pós-tribulacionista. E ele disse: eu te conheço, você mudou a sua escatologia, é? Pegou um fósforo e acendeu. Eu desesperado naquela situação, eu gritei: mas eu sou pastor. Aí ele parou um pouquinho. Ele disse: eu sou um pastor batista. Aí ele olhou mais assim com compaixão. Aí eu continuei dizendo: não, eu sou um pastor batista da Convenção Batista Brasileira. Você é pastor batista da Convenção Batista Brasileira? Sou por 40 anos. Por que não me disse antes? Se você é pastor batista da Convenção Batista Brasileira por 40 anos, você já pagou todos os seus pecados, está livre. Pode ir embora. Apagou o fósforo. Que alívio. Eu fiquei tão contente de sair daquela tribulação. E aí então cheguei para ele e disse assim: eu estudei me formei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele olhou: Rio de Janeiro? Acendeu o fósforo rapidinho. Aí eu acordei. Pastor Samuel, eu não consigo abrir esta água. O objetivo desta palestra tem a ver com esta história. Às vezes nós estamos preocupados em definir aquilo que somos e aquilo que cremos. E às vezes precisamos apenas dizer como o apóstolo Paulo: eu sou apenas um servo de Cristo Jesus. Em vez de definirmos as nossas locubrações teológicas. O objetivo dessa palestra é então refletir sobre revelação bíblica. Para aqueles que querem trabalhar e debruçar-se no estudo bíblico nesta casa, e aqueles que estão aqui e os que estão chegando, para aqueles que desejam construir uma teologia contextualizada, para os líderes
na função pastoral e da pregação bíblica para estes dias pós-pandêmicos. Um professor muito querido, na minha educação teológica, disse: tenho visto vários livros abordando questões como inerrância e autoridade das Escrituras, mas que parecem deslocados em nosso contexto teológico. Alguns destes livros trazem para a nossa situação questões mais atinentes a movimentos passados teológicos. São discussões exaustivas sobre teóricos da Bíblia. Eu não nego que tenham algum valor, e tem muito valor, mas uma questão muito presente na educação ministerial e na teologia brasileira é a discussão dos problemas alheios à nossa realidade. Uma boa parte do nosso conteúdo programático teológico não contempla a nossa cultura. E às vezes nós entramos nessas questões teológicas, mas sem uma vivência prática. Eu creio que todos nós aqui cremos na autoridade da Bíblia. Eu creio que todos nós aqui cremos na inspiração bíblica. Eu creio que todos nós aqui cremos na divindade de Cristo. Como fazer com os nossos axiomas teológicos? Como trabalhar mais uma vez com essa expressão que vem ecoando desde o século XVI? Somente a Bíblia ou somente as Escrituras. O que nos leva como pregadores a continuar afirmando somente as Escrituras nos dias de hoje? Qual é o motivo de declararmos isto? Não mais o mesmo desse grito da reforma protestante do século XVI, que definiu sim o rumo do pensamento cristão. Esse princípio reformador, sola escritura, foi um fator determinante para a ênfase na importância do texto bíblico para a igreja. E surgiu num confronto de autoridade, a autoridade papal e a autoridade da tradição da igreja romana. O cristianismo romano aprisionou a Bíblia na sua tradição. Por muitos, centenas de anos, ela se considerava detentora da revelação divina. Deus só poderia falar e se revelar através da igreja. A reforma libertou a Bíblia dessa subserviência romanista, mas acabou levando a Bíblia agora solta, livre, às garras de muitas pessoas e pregadores carismáticos, que mais tarde ela precisou ser aprisionada pelos próprios dogmas protestantes. Essa libertação do texto bíblico das garras eclesiásticas levou também a Bíblia a cair na mão dos humanistas, que mais tarde foi aprisionada pela supremacia da razão humana. Mas a Bíblia, ela, na sua fragilidade, ela consegue sobreviver a tudo isto. E é por isso que estamos aqui, por causa da palavra de Deus, que sobrevivemos, pela graça de que a Bíblia está ligada à palavra revelação. A Bíblia, e cremos que é o registro das ações do Deus que se revela. Esse ensino faz uma diferença para mim exponencial entre todos os livros sagrados das religiões mundiais. Por exemplo, a Torá. A Torá, em que faz parte da nossa Bíblia, sozinha e dentro do judaísmo, ela se tornou divina, ela foi divinizada, ela foi absolutizada. No judaísmo, Deus só pode ser revelado e só pode se manifestar através da Torá, da lei. Nenhum caminho, aliás, a Torá é o caminho, é a luz, é o único meio de você tocar em Deus, é a única maneira de você conhecer a Deus, é a única forma revelatória de Deus. Outro exemplo é o Alcorão.
A Bíblia está distante da concepção de revelação da Torá e distante do livro sagrado do Alcorão, que é entendido como sendo a palavra literal de Deus. É a recitação, é a declamação da palavra de Deus que foi transmitida literalmente a um profeta durante 20 anos. E não há outra forma de chegar a Deus, não há outra forma de aproximar-se da presença divina, a não ser via a recitação do Corão. É a própria revelação. A Bíblia, de todos esses livros, é a mais frágil e fraca. Ela foi feita numa produção de forma fragmentada, coletada de diversas épocas, de diversos lugares, por diversas pessoas, por meio de narrativas, de profecias, de poesias, de cânticos, de provérbios, escritas em idiomas frágeis e fracos e arcaicos, como o hebraico antigo e o grego comum, mestiço. Um texto frágil, que não traz em si, não chama em si a sua hegemonia revelatória. Nasce nessa fragilidade em mãos humanas, mas com um poder da revelação, a mensagem revelada. Não sei se, talvez aí seja este momento, a palavra-chave, somente a Escritura nesta noite tem a ver com o conceito de revelação. E você sabe o que significa revelar, do verbo apocalipse, tirar o véu, desvendar. É o ato de Deus mostrar-se totalmente e comunicar-se à mente humana, à pessoa, ao ser humano, tudo o que ele é, tudo o que ele quer, tudo o que ele faz e tudo o que ele planeja. Por isso a palavra revelação, na nossa teologia bíblica, tem a ver com relacionar-se. Revelar-se é relacionar-se. Revelação não tem nada a ver com segredos ocultos para iniciados, com mistérios que devem ser desvendados. Aliás, a palavra grega mysterium não significa mistério oculto. A palavra mistério significa aquilo que se revela. O que estava oculto que se mostra. Quando se fala no mistério do Evangelho, é o mistério revelado e não oculto. A revelação especial de um Deus que se mostra apaixonado pela sua criação, apaixonado pelo ser humano e usa todas as formas para se fazer conhecido e amado. Por isso há um propósito do processo revelatório. Um teólogo disse: o conceito de revelação é essencial para a ortodoxia cristã. A fé reformada está alicerçada no entendimento de que a Bíblia é o processo revelatório de Deus, inspirada e norma suprema de fé e prática. Mas antes dessa figura, quando eu tiro a revelação, a imagem anterior, quando eu tiro a revelação do meu conceito bíblico, eu entro em duas áreas perigosas da fé cristã. A primeira é tratar a Bíblia sem revelação como um livro comum. Aliás, sem fazer um histórico da história da teologia, o movimento liberal fez isso. Retirou da Bíblia o aspecto revelatório, tornando uma simples obra da história de uma religião. Esta
postura da teologia liberal, tirando o processo revelatório, acabou com a mensagem bíblica. O liberalismo nos ensinou a ler a Bíblia em seus princípios morais e buscar compreender o ambiente contextual, cultural. Isso foi muito bom. Foi uma época de crescimento, de estudar a Bíblia na sua formação, no seu ambiente do judaísmo antigo. Nos fez conhecer a formação do texto, porém destruiu o conceito de revelação. A teologia protestante liberal chegou ao clímax de negar qualquer valor normativo das Escrituras, qualquer milagre, qualquer processo revelatório. O que importava era a verdade estabelecida pela razão humana e objetiva. Por isso, do outro lado, ao tirar a revelação, se entra como um livro comum, do outro lado cai na mão do misticismo. Uma obra de mensagens místicas, espiritualistas, que não tem em si nenhuma comunicação divina. Não entro nessa questão, mas o responsável foi Karl Barth. E, embora um neo-ortodoxo, criticado pela linha conservadora, naquele momento ele devolveu a revelação para o texto bíblico. Contextualizou a Bíblia de volta ao púlpito, dizendo que há uma manifestação divina e uma mensagem divina para os seus dias, o que então estava desaparecendo. O conceito de revelação de Karl Barth ainda é questionado, mas naquela época ele foi o responsável, embora mostrando que a Bíblia era testemunho da revelação, e isso trouxe algum embate teológico. Ele foi o precursor de um grande avivamento da teologia bíblica nos anos seguintes e no nosso tempo. A partir do momento em que podemos falar da Bíblia e afirmar que ela é revelatória. Desta forma, eu quero voltar nesta imagem seguinte, que é a aula de primeiro ano. Quantos primeiro-anistas temos aqui? Ok, sejam todos bem-vindos. A definição clara entre a doutrina bíblica da expressão revelação, inspiração e iluminação. Eu preciso desses elementos para continuar a palestra. O que é a revelação no contexto da teologia bíblica? É uma ação, é um ato de Deus na história humana. Deus revela-se na história. Deus revela-se pessoalmente na história humana. Ele se revela ao homem, vou repetir, pessoalmente. Ele age na história com seus atos portentosos da criação e também da redenção. Deus não brinca, como disse John Stott, de esconde-esconde. Deus não se mostra aos poucos, Deus não vai se revelar. Não, Ele se mostra totalmente, Ele se escancara, Ele se revela na sua totalidade, na sua grandiosidade. É evidentemente que não podemos nos apropriar de Deus e não podemos dominar a Deus, porque sua extensão é infinita, não cabe na nossa finitude. O apóstolo Paulo uma vez estava escrevendo ao Gálatas, mas naquele tempo não tinha borracha. Ele estava escrevendo e disse assim, em algum momento ele disse assim: agora que conhecemos a Deus, ele viu que cometeu um equívoco. E aí ele escreve assim, isto é, agora que somos conhecidos por Deus, está lá em Gálatas. Ele só não riscou, né? Então quando você lê esse texto, você risca, porque ele se enganou. Agora que conhecemos a Deus, opa, errei. Isto é, como nas atas, né, antigamente na igreja batista, que não poderia rasurar, você tinha que escrever, digo, agora que sou conhecido por Deus. Esse processo revelatório tem muito a ver com a nossa tentativa de conhecer a Deus, até pelo meio de sua revelação, de sua pessoa. Eu comparo como sendo uma viagem lunar. No meu tempo, ainda sou idoso, então hoje poderia ser mais estrelática, né?
Mas uma viagem que você vai para a Lua, você a vê pequena, diz assim, a Lua dá fácil para dominá-la. Aí você faz uma viagem, vai chegando até a Lua, e quando você vai chegando, os horizontes daquele satélite vai aumentando. Veja, uma ilustração muito frágil e fraca teologicamente, mas vai aumentando, aumentando, era um pouquinho maior do que você pensava, e você vai se aproximando, e daqui a pouco os horizontes vão aumentando, vão aumentando. Isso acontece muito no primeiro ano, né? Porque você chega no seminário e diz assim, eu já sei tudo. Tenho 10, 20 anos de escola bíblica dominical, só preciso aprender grego e hebraico, tirar meu diploma e sair aí, não é? Para os convites nas igrejas. Aí você pensa que Deus é desse tamanho, né? Aí no primeiro ano você começa a ver os professores e vai entendendo que Deus é um pouquinho maior do que você imaginava ser, não é? E aí você diz, bem, eu compreendi tudo que eu pensava de Deus, tirei todas as minhas dúvidas sobre a teologia, mas os professores deram muitas outras dúvidas para você buscar. E esse horizonte vai aumentando, aumentando. E quando você vê, você está sendo atraído pela gravidade lunar. Você não mais se conduz, você não tem mais controle. E agora aqueles horizontes são perdidos, porque agora você está no centro gravitacional da Lua, e agora você está pousando na Lua, e você não tem mais condições de capacidade para poder compreender a totalidade daquele satélite, mas você está envolvido, aprisionado com neste lugar. É assim que acontece com Deus, no processo revelatório. E a inspiração? A inspiração é um ato de Deus na vida de pessoas que registraram os atos redentores desse Deus revelados na vida humana. Ele se revela aos escritores bíblicos para registrarem em linguagem humana a história da salvação. É Deus que revela aos escritores. E ele, nesse processo de inspiração, ele usa toda a personalidade, todas as características, todas as manias, todos os jeitos desses escritores. Uma figura especial, que algum professor ainda vai falar sobre essa maneira de Deus falar na linguagem humana. O texto não é psicografado. Às vezes, nós entendemos que Deus roubou e tomou a mão do escritor bíblico e entrou em transe e foi produzindo o texto, e daqui a pouco sai o Evangelho de Lucas prontinho, e ele diz, nossa, eu escrevi sem saber. O texto bíblico não foi psicografado, ele foi laborioso, ele foi pesquisado, o escritor utilizou todos os recursos para a produção desse texto, onde o Espírito estava atuando. E a doutrina da iluminação tem a ver também com um ato de Deus, pelo qual o Espírito Santo vai capacitar o leitor bíblico com o objetivo de entender a mensagem, mais do que isso, de aplicar essa mensagem, mais do que isso, de compreender esse Deus presente, esse Deus revelado. E aí usamos aquela expressão de o contato da palavra de Deus nos leva ao Deus desta palavra. É Deus despertando a mente humana, não é assim? Aquela palavra de Jesus, depois da ressurreição, quando estava com seus discípulos, e eles ainda confusos com o que tinha acontecido com Jesus, vendo-o vivo, não é? E ele então abre as Escrituras, e diz o texto, e então abriu-lhes a mente para compreenderem as Escrituras. Desta forma, nós temos este compêndio, para entendermos que a revelação é Deus se auto-manifestando, se auto-revelando, um propósito de ganhar, de conquistar o ser humano. Assim, o esboço desta exposição segue desta forma. A Bíblia aponta para um Deus revelacional. O cristianismo tem uma base do conteúdo revelacional, eu repito. Cremos em Deus que se revela em todo o tempo, em todos os lugares, numa sua auto-manifestação. A Bíblia narra, repito, o Deus pessoal que se mostra por inteiro, inteiramente, totalmente. Deus sempre quis
mostrar-se à sua criação. Desta forma, onde está o processo revelatório para que isso se torne visível na minha mensagem, na minha vida e nos meus estudos? Primeiro, a Bíblia registra um modo revelacional no Deus sem palavras. A revelação de Deus sem um conteúdo verbal. Cito o salmista: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. E a glória significa aqui manifestação visível da presença de Deus. O apóstolo Paulo confirma esta revelação silenciosa de Deus na criação, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A Bíblia revela um Deus que se manifesta em toda a sua criação. Isso não fica no passado, isso tem que fazer diferença agora, já que a Bíblia revelou-me esta automanifestação de Deus. Vocês já ouviram falar em mensagens subliminares? Ficamos assustados às vezes, porque o homem está dominando essa tecnologia, principalmente no mercado, e as propagandas parecem e filmes e situações para que você possa ser conduzido, condicionado a uma certa prática, uma certa compra, através de uma mensagem subliminar. Quem criou esse procedimento mental, a capacidade de ver mensagem subliminar, não foi nem o ser humano e nem o diabo. Foi Deus. Deus que nos deu a capacidade de leitura subliminar. Isso significa que toda a criação, tudo que eu olho, desde o mais extremo ponto do universo, até o menor ponto microscópico de uma criação, de uma planta, de um organismo vivo, há bilhões e bilhões de mensagens subliminares de Deus se revelando para mim. O texto bíblico diz isto. O planeta, a criação toda está anunciando a glória, que é a presença visível de Deus. Isto é revelação. Quando abro o texto bíblico, ele mostra esse aspecto do Deus sem palavras. Isto muda a minha teologia. Porque agora eu vou fazer como Jesus, olhando os pássaros, olhando o mato, e tudo aquilo que eu estou olhando, eu estou vendo a manifestação e o Deus revelado. E ele se revela com uma intuição, com a intenção de aproximação, de salvação, de amor, de resgate, de graça para cada um de nós. Conhecemos o que o homem está fazendo hoje pelos noticiários. Conhecemos e as notícias revelam o ser humano. Mas hoje mesmo, você foi tomado ao sair de casa, ao olhar, ao ver e ler tudo o que está ao seu redor. E Deus está dando sinais visíveis e até não subliminares da sua presença em nós. Então eu preciso abrir os olhos nesta hora e ver a presença de Deus através de todas as manifestações da criação. Segundo, a Bíblia registra o modo revelacional de Deus com palavras. O autor aos Hebreus diz isto:
havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Se a revelação que nós chamamos, sem palavras, natural, ela é revelada e mostrada na palavra de Deus, pela orientação bíblica do Deus Criador, da sua obra, da sua manifestação e das suas histórias redentivas, temos que compreender isto. Veja o que um escritor batista disse: um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se fazer conhecido. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, mais da sua vontade para a nossa vida, dos seus propósitos para o seu povo e dos seus atributos. Não é sem motivo que, por meio do profeta Jeremias, Deus disse que a glória do homem consistiria em conhecê-lo. E não há outra forma de conhecê-lo, senão que ele se deixe conhecer. E aí vem a palavra de Deus. A palavra viva, que a cada momento vai mostrando essa vivacidade de um Deus presente. Inclusive, ele receberia um coração com condições tal. Por isto é algo que o agrada. Deus tem tanta satisfação em seu povo que o conheça, e que o rejeitar o conhecimento e a automanifestação de Deus é rejeitar o próprio Deus. A vida eterna que recebemos consiste no conhecimento que temos dele. E a morte é exatamente o resultado disso, professor, do desconhecimento. Deus que se faz conhecer por meio da sua criação, mas também pelas suas palavras. Ele se comunica, ele conversa, ele fala. E quando a Bíblia mostra Deus falando do início ao fim, e Deus que sempre falou, e o Deus que continua falando, eu tenho que entender isso e aceitar essa revelação bíblica. Deus fala. Não é possível que você esteja nesse lugar, num processo vocacional, se você não ouviu a voz de Deus. Ouviu mesmo claramente, não num processo esquizofrênico, mental, de vozes. Não, você compreendeu Deus falando, senão você não estaria aqui. Senão você não estaria investindo a sua vida nesse tempo agora. Se você não tivesse a evidência revelatória, bíblica, de um Deus que se comunica, de um Deus que faz presente. Isto é Bíblia e revelação. Terceiro, a Bíblia expressa o modo revelacional da consciência humana, racionalidade. Aqui eu vou pegar um pouquinho o barco, ou a carona, de um livro que me influenciou muito na minha juventude. Crer é também pensar, de John Stott. Também tem lá os seus problemas teológicos, as suas definições, e que nos deixou há pouco tempo. E ele me influenciou muito na minha construção acadêmica. Toda pesquisa, diz ele, científica, apoia-se nessa pressuposição, na correspondência entre o caráter do que está sendo investigado e a mente de quem investiga. Essa correspondência é a racionalidade. O homem pode compreender os processos da natureza. Eles não são misteriosos, deve-se ao Criador que tanto nela como neles expressou a sua mente. Essa mesma importante correspondência é ainda mais direta entre a Bíblia e quem a lê, pois que nela e através dela Deus tem falado, isto é, Deus se comunica por meio de palavras. Se concordarmos que na natureza da revelação de Deus, ela é visualizada, verbalizada em Cristo, você vai compreender, e essa comunicação está ligada à sua capacidade de compreensão e de raciocínio. Não existe crise entre razão e fé. A doutrina cristã da revelação está ligada à minha mente de pensar. A Bíblia foi feita no processo revelatório para você compreender. Cito Romanos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena,
torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Isso dão testemunhos também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O nosso preletor terminou desta forma, ou começou desta forma, quando Lutero disse que a mente dele estava cativa na palavra de Deus. E aqui nós podemos entender, não é um aprisionamento, é uma paixão que nos prende, não em cordas e nem em correntes de subserviência, mas nas correntes do amor e da graça de Deus. A nossa capacidade, a nossa consciência de entender quem Ele é, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Adianto um pouquinho para a conclusão. 4. A Bíblia culmina no modo revelacional de Deus através do seu Filho. A revelação está decifrada na graça revelatória do Filho. Cristo revelado. Faço-vos saber, irmãos, o Evangelho que por mim foi anunciado. Paulo disse uma coisa interessante, e eu quero brigar um pouquinho com Paulo. Ele disse assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Calma aí. Pela revelação de Jesus Cristo. Quando usamos a palavra revelação, vem a ideia da automanifestação de Deus ou de um conteúdo que Ele revela. Então dá a entender aqui que Paulo recebeu o Evangelho diretamente de Jesus. Se Jesus fez isso, eu vou ficar bravo com Ele. Vou ficar chateado porque Ele vai usar duas medidas. Ele tem filhos prediletos. Ele diz que não aprendeu de ninguém, que Ele não recebeu de ninguém, mas pela revelação de Jesus Cristo. E alguns entendem que Jesus revelou para ele alguns segredos do ministério e do Evangelho. Negativo. Como disse o nosso preledor, está errado. Está errado. Eu vou traduzir de uma forma diferente. Não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pelo Jesus revelado. Não foi assim no caminho de Damasco? O Cristo revelado. A experiência de Paulo é a experiência de todos nós. Não somos apenas repetidores de assertivos e axiomas teológicos. Somos nós testemunhas de um encontro revelatório, porque a palavra de Deus nos ensina assim. E vimos a sua glória, e a palavra se fez carne, a palavra encarnada, revelada, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A revelação especial em Cristo culmina com esta auto-manifestação do amor e da graça de Deus. O que Deus quer revelando em Cristo Jesus? Ele quer mostrar a sua paixão, o seu amor pela sua vida. E não conteúdos misteriosos, revelatórios, em que você precisa estar debaixo da graça de Deus e mostra-me, Senhor. Ele não tem nada para mostrar, Ele já se mostrou totalmente. Você vai gastar a vida toda, a eternidade toda, para conhecê-lo. Porque Ele já o conhece. Por isso, quanto mais perto de Deus, mais nós conhecemos de nós mesmos, mais revelações vêm de nós. E por último, a Bíblia é a base do modo revelacional de Deus para a teologia cristã. Aqui eu cito o professor Darcy Duzilek num opúsculo, que diz, num livreto, apostila que todo aluno deve ler, O Ministro como Teólogo. Ele afirma que a Bíblia é a fonte básica da teologia cristã, porque nela encontramos o registro histórico dos princípios e doutrinas que caracterizam a fé cristã. Nós não somos deístas, somos teístas. Não somos panteístas, somos teístas. Deus se manifesta de todas as formas, em todos os lugares.
O professor Strong diz assim: a teologia tem a sua possibilidade fundamentada numa base tríplica, na existência de um Deus que tem relações com o universo, na capacidade da mente humana em conhecer a Deus, e certas dessas relações na provisão, na parte de um Deus que se revela totalmente. O teólogo cristão tem um conteúdo básico revelatório. Darcy continua dizendo: daí porque a teologia cristã há de ser uma teologia essencialmente bíblica, e esta é a razão pela qual a teologia bíblica deve preceder o estudo da teologia sistemática. Precisamos de uma perspectiva bíblica revelatória para construir as nossas doutrinas. Você quer conhecer um bom seminário, uma boa estrutura curricular? Veja a ordem de teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Mesmo que o curso de hoje não tenha pré-exigências, de cursar uma matéria ou outra, nunca agrida essa sequência na sua formação saudável teologicamente. Gaste mais um ano, mas não quebre essa sequência, mesmo que elas não tenham pré-requisito. Primeiro, teologia bíblica. Depois, teologia histórica. Depois, sistemática e depois a prática. Se você entra numa instituição e a primeira aula é teologia sistemática, ela nunca é sistemática, ela é dogmática. Ela vai dizer como você deve ler a Bíblia, como você deve entender a revelação de Deus. Ela vai aprisionar a sua vida acadêmica. Jogue teologia sistemática para o final. Depois de fazer o estudo do grego, do hebraico, da teologia bíblica, que vai dar fundamento para entender como a Bíblia foi estudada ao longo da história do cristianismo e formular a sua teologia, sistematizando-a para colocá-la em prática. Por isso, a Bíblia não é revelação. A Bíblia, ela se revela definindo um Deus que quer mostrar-se totalmente na sua história e na sua vida. Por isso ele fala através, hoje, da criação, através da sua palavra escrita, através da história da salvação, através de Cristo encarnado, porque todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, revela o Cristo encarnado. Paulo diz em Gálatas: e Abraão foi pré-evangelizado. A centralidade de Cristo revelado na palavra, em todos os atos revelatórios, pode construir a nossa teologia. Desta forma, eu queria terminar com uma oração, dentro do tempo que eu tenho. Perdoe a minha idade, já 65 anos, mais de 30 anos na docência teológica, agora professor aposentado. Eu posso dizer isto: o diretor está presente? Não, graças a Deus. Mas o Samuel Mouta vai contar tudo. É uma questão ilustrativa, saudosista de um velho. Entendam isto. Nesta planta e nesse complexo denominacional, o centro que deve reger e ser sustentado por todos não é a capela, nem a biblioteca, é o prédio do seminário. Ele deve ser o centro de todo esse complexo aqui. Porque é lá que nós buscamos e devemos buscar o norte da revelação bíblica, sem palavras, com palavras, humanamente, racionalmente, filialmente e teologicamente, para os rumos de cada organização e de cada junto da nossa denominação. O seminário não pode ser um peso para a denominação. O seminário não pode ficar pedindo esmolas para as igrejas e para a denominação. Teremos uma denominação em busca de relevância, de contextualização e da viva palavra de Deus revelada pela sua prática através da base do nosso seminário. Sem saudosismo,
sem saudosismo. No meu tempo, o pecadão, ali nós expurgávamos todos os nossos pecados. Sem saudosismo, na Praça da Maledicência, aqui eram ditas verdades que doía a cada um de nós. Do 19, saíram grandes proposições da reforma atual. No 18, grandes pregadores do século 20. Veja, é saudosismo. Do 30, grandes musicistas missionários contextualizados na sua mensagem transcultural. Dos prédios 24, 25 e 26 que desabaram nesses últimos dias, famílias pastorais ocuparam ministérios em todos os estados e fora do país. Agora o tempo são outros. Fomos cercados como seminário pela denominação. O 19 está a sede da Convenção Batista Brasileira. A sala do nosso diretor da convenção é exatamente o meu quarto do 19. O 18 virou Junta de Missões Nacionais. O 30, aqui está a Ordem dos Pastores do Brasil. Lá atrás, quando fugíamos, nos tempos áureos ainda, consegui pegar um tempinho do Reinaldo Purim, que morava lá atrás, depois Darcy dos Ileques, depois Oswaldo Rones e outros, Junta de Missões Mundiais. O refeitório, que havia multiplicação de pães todo dia, foi arrendado. A nossa cantina, onde iríamos saborear de uma aula ou outra, está com uma empresa, uma gráfica. Eu não estou falando mal, estou dizendo que está aqui, não é isso? O que mais que tem no nosso redor aqui? A convicção e toda. A denominação está aqui. Então, nessa nova planta, todos devem reverenciar-se, todas as nossas juntas, devem ter como centro o nosso prédio do Seminário do Sul. E reverenciarmos dali. Porque é a base da discussão de cada junta chegar lá para o seminário e dizer assim, o que nós estamos fazendo fora da revelação bíblica? O que nós podemos melhorar? Quais os rumos que nós vamos tomar e pregar nos temas das nossas campanhas missionárias? O que vamos fazer nas nossas materiais de revistas teológicas, revistas da educação cristã? E tem que ser do nosso seminário. Nós que devemos produzir esse texto. Porque ali é o centro do estudo da Bíblia, que quando abre, é o Deus revelado que se mostra. E onde mais vamos ter isso? Que Deus coloque em nosso coração o poder desta palavra revelada. Ajude-nos, Senhor, a compreender a Tua pessoa, seus propósitos e planos revelados tão claramente ao longo da história humana, culminando em Cristo Jesus revelado, registrado na Tua palavra revelada. Senhor, abra os nossos olhos para contemplá-lo e adorá-lo. Abra nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra revelada. Abra nosso coração para receber o Cristo revelado. Que nossa pregação revele o Deus cheio de compaixão, de amor, de graça, com toda a humanidade, pois este foi o motivo de sua auto-revelação. Que Deus os abençoe. Amém.